Oi, pessoal, tudo bem? Para quem ainda não me conhece, meu nome é Elaine, sou professora de História e essa semana eu vou fazer alguns vídeos a respeito da independência do Brasil. Porque agora, no próximo dia 7 de setembro de 2022, comemoraremos o bicentenário da nossa independência, ou seja, os 200 anos do momento em que o Brasil se separou de Portugal e se tornou um país independente. A independência do Brasil, ela tem muitas peculiaridades comparando, com a independência de outros países da América. Os Estados Unidos, as colônias espanholas, que se transformaram em república, muitos que usaram as ideias iluministas em suas lutas. Então, vou falar um pouquinho, sobre essa questão. E hoje, no primeiro vídeo dessa série Independência, eu vou trazer uma indicação de leitura. Uma leitura fácil, rápida, com uma linguagem acessível para quem quiser conhecer um pouco mais, da história da independência do nosso país. Vou indicar aqui o livro do Laurentino Gomes, 1822, que tem no seu subtítulo já vamos dizer assim, um resumo do que foi a independência do Brasil. Ele diz o seguinte: como um homem sábio, uma princesa triste e um escocês louco por dinheiro ajudaram Dom Pedro a criar o Brasil, um país que tinha tudo para dar errado. Além do Dom Pedro I, então, o homem sábio aqui do livro é o José Bonifácio de Andrada e Silva, um personagem extremamente importante na história do nosso país. A princesa triste é a imperatriz Leopoldina, a futura imperatriz Leopoldina, esposa de Dom Pedro, e o escocês sábio, e o escocês louco por dinheiro, é o Lord Cochrane. Então, de novo, essa capa aqui é antiga, comprei no lançamento, como vocês podem ver, número 2 aqui já está até gasto. Então, é um livro de leitura bem fácil e que explica, o que esse país que tinha tudo para dar errado conseguiu, se separar da sua metrópole portuguesa, um país que estava falido, porque quando Dom João VI foi embora, em abril de 1821, ele levou todo o dinheiro do Banco do Brasil com ele. Então, assim, como Dom Pedro também fez para manter um país de dimensões tão grandes como o Brasil, todo unido, porque corríamos o risco, sim, de ter o nosso grande território separado em várias pequenas repúblicas. Então, a importância da história do Dom Pedro I também neste processo. Então, fica aqui a minha indicação, mas não paro por aqui falando do livro do Laurentino Gomes. Para você que pensou assim, não gostei, não vou ler esse livro, muita leitura, tem o mesmo livro, numa outra versão, que é esta aqui. É a versão juvenil ilustrada. Inclusive, é essa que eu leio alguns trechos para os meus alunos em sala de aula. Uma versão, vamos dizer assim, resumida da versão não juvenil, mas assim, é um livro bem gostoso de ler por conta das ilustrações, foi um trabalho muito bem feito, da pessoa que fez, as ilustrações. Deixa eu mostrar uma aqui para vocês, ver se eu consigo. Eu tenho até um marca-texto aqui na página, em uma das páginas, que eu sempre conto, as histórias aqui para os meus alunos. Então, fala sobre a mesma coisa, é a mesma história. Então, olha aqui. Não sei se vocês vão conseguir ver bem, mas um livro com ilustrações muito bem feitas, o que torna a leitura mais divertida. Quem fez as ilustrações foi a Rita Bromberg Brugger. Então, aliás, olha aqui,
quadro do Pedro Américo, representado aqui na ilustração da Rita Bromberg. Vou fazer um vídeo falando sobre este quadro, que é o Independência ou Morte, é o mais conhecido, né, em relação à independência do Brasil. Então, as ilustrações, elas são bem bonitinhas e tem algumas curiosidades aqui no livro em relação à vida pessoal, aos costumes, né, no Rio de Janeiro, naquela época, né, no século XIX. Então, eu gosto bastante de recomendar esse livro para os meus alunos. Ainda sobre o mesmo livro, 1822, se você é uma pessoa que gosta de história do Brasil e gosta deste período, particularmente é uma parte da história do nosso país que eu gosto bastante de estudar, a chegada da família real ao Brasil e o processo da independência. Este ano, em virtude do bicentenário da independência, Laurentino Gomes lançou uma edição comemorativa do livro, que é essa daqui, ó. Uma edição, melhor dizendo, muito bonita e com a colaboração de alguns historiadores, de alguns pensadores brasileiros. Isso aqui é recém-comprada, nem comecei a ler ainda. Aqui na capa está dizendo que as contribuições para o livro da Heloísa Starling, do Jean-Marcel Carvalho França e do Jurandir Malerba. Essa edição, então, é super recente. Então, historiadores contribuíram, né, com seus artigos, analisando, né, este período importante da história do nosso país. Então, essa é uma edição comemorativa e foi lançada este ano. Então, eu tenho 3 exemplares aqui do mesmo livro, mas que, assim, é uma leitura que me agrada muito, recomendo bastante. Então, assim, se você quiser começar a ler alguma coisa sobre a independência do Brasil, de uma maneira, né, como eu disse para vocês, fácil, um texto fácil de ser lido, recomendo, então, o livro 1822, do autor Laurentino Gomes. Procurei na internet, achei com facilidade tanto a edição não juvenil, né, como a edição juvenil, a comemorativa também, recém-lançada, fácil de achar, muitas bibliotecas possuem esse livro, né, caso você tenha se interessado, mas não tenha condições de comprar. E se você conhece algum livro sobre a independência do Brasil, você tenha lido e tenha gostado, deixa um comentário aqui embaixo que, né, quero conhecer o livro também, caso eu já não tenha lido. Então, deixa aqui um comentário contando se você gosta desse período, se você já leu coisas sobre o assunto, ou se você tem algum livro para indicar. Eu vou deixar como tela final aqui um vídeo já um pouquinho antigo do canal que explica essa questão da independência do Brasil. E vou fazer, então, ao longo da semana, outros vídeos que tratam, né, sobre alguns aspectos, né, deste país que comemora agora em 1822, 200 anos da independência. Então, eu vejo vocês no vídeo aqui sobre a independência e nos vídeos, né, dessa próxima semana. Um beijo e até mais. Tchau!